Olá, boa noite. Você vai ver hoje no TJ Regional. Polícia fecha a fábrica de armas em Tucuruí. Hospital Regional não confirma caso de H1N1, vindo de Goianésia. Companheiro tenta matar ex-namorada a golpes de facão. Alunos do Ribeiro de Souza pedem professor de Química. O TJ Regional desta terça-feira já está no ar. O Hospital Regional de Tucuruí ainda não confirmou o caso de gripe H1N1, que pode ter feito mais uma vítima na região. Exames de laboratório ainda vão confirmar ou não o caso. Elizabeth Fontinelli, coordenadora do Departamento de Epidemiologia do Hospital Regional de Tucuruí, falou sobre a suspeita de H1N1 que vitimou o ex-secretário de Saúde de Goianésia, Luiz Afonso de Stefani, no último final de semana. O resultado do exame, que vai confirmar a causa da morte, sairá em 6 dias. Esse paciente que procedeu de Goianésia esse último final de semana, ele não tem ainda uma causa definida. Ele tinha um histórico de há 6 dias estar com febre, dor abdominal, náuseas. E depois de um certo período, ele começou a desenvolver complicações respiratórias. Ele deu entrada no hospital, foi dado todo o suporte para ele no atendimento de emergência. Ele teve, devido às complicações dele, teve que ser entubado e teve que respirar com a ajuda de aparelho. Mas ainda não podemos dizer que a causa da morte dele foi o vírus H1N1. É muito precipitado. Ele tinha um comprometimento respiratório que aí nos levou a coletar um material dele, que foi encaminhado para o Instituto Evandro Chagas em Belém, onde nós aguardamos qual poderia ser a possível causa do óbito dele, se teria algum vírus respiratório envolvido, que assim como pode ter sido o H1N1, pode ter sido qualquer outro vírus. De acordo com dados do Hospital Regional, neste ano foram notificados 17 casos de pacientes com quadro de síndrome respiratório agudo grave, o que resultou em 2 óbitos. O único caso confirmado de H1N1 foi da professora Francinalva Silva dos Santos, moradora de Breu Branco, e o caso do ex-secretário de Goianésia, que ainda é aguardado o resultado do exame. Nós tivemos até agora 17 casos. Desses 17 casos, a maioria foi descartada. Nós tivemos um óbito que ficou confirmado, que foi a paciente do Breu, que foi confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, que foi por H1N1, e tivemos 2 casos que foram de alta, que foi por influenza B. Foi encontrado vírus influenza B, mas as crianças saíram de alta médica. E nós estamos com a pendência somente desse caso, desse último paciente, para receber o resultado, que leva em média mais ou menos 6 a 7 dias. Neste período em que a circulação do vírus é motivo de susto para toda a população, é necessário tomar alguns cuidados. Que os pacientes que fazem parte do grupo de risco, no caso grávidas, as puérperas até 3 semanas, idosos, menores de 2 anos, pacientes que são diabéticos, são portadores de doenças renais, eles precisam cumprir o calendário de vacina estabelecido pelo Ministério da Saúde. Os demais da população, que não estão entre os grupos de risco, continuam aqueles cuidados básicos, que é você, ao tossir ou espirrar, se proteger, para evitar que haja contaminação a outros, e o outro é lavar as mãos sempre. Então, basicamente, são cuidados que, inclusive na própria mídia, tem estado para que possa evitar que haja um alastramento de outros casos gripais. Procurar a unidade de saúde, essa é a recomendação da coordenadora no caso de qualquer suspeita. Os casos de gripe, basicamente as pessoas que têm febre, tosse, elas podem estar procurando as unidades de saúde em geral. Os que fazem parte do grupo de risco, é introduzido para eles a medicação chamada Tamiflu, porque os que são grupo de risco e que não receberam vacina, vai haver necessidade de se fazer um bloqueio nesses pacientes. Claro que o ideal seria que estivessem vacinados, que aí não precisaria usar a medicação. No caso dos demais da população que estejam com comprometimento respiratório, griparam, acabaram por ter uma dificuldade respiratória, não consegue respirar espontaneamente,
tem um certo desconforto, é preferível que ele procure uma unidade hospitalar. Mas, geralmente, os pacientes que passam pelas unidades de saúde com quadro de gripe ou passam pela UPA, eles são encaminhados para cá, se eles tiverem algum comprometimento respiratório. Veja a seguir. Polícia fecha fábrica de armas em Tucuruí.